Olá, turma! Bom dia! Vamos para mais uma aula de matemática. E hoje nós temos um assunto novo. Vamos falar sobre fração. Observe as imagens. Pizza, maçã, bolo. O que será que esses alimentos têm a ver com a nossa aula? Você, quando pede uma pizza, antes de devorá-la com aquela vontade, você já observou que a pizza ela vem cortada em pedaços? E esses pedaços nós chamamos de fração, sabia? Não? Então não saia daí e vamos aprender o que é fração. Vem comigo. Olha só que delícias! Observe que a torta foi fatiada em 12 pedaços. A pizza foi fatiada em 6 pedaços. Da melancia foi tirada um pedaço. E a maçã? Primeiro ela foi cortada em 2 pedaços iguais, depois em 3 pedaços iguais e depois em 4 pedaços iguais. Percebeu? Isso é fração, isso mesmo. Então, o que é fração? Fração é a parte de um inteiro que foi dividido por igual. Quando dividimos um bolo, uma pizza, uma fruta ou qualquer outra coisa que está inteira em partes exatamente iguais, damos os nomes dessas de fração. O nome dessas partes nós chamamos de fração. Entendeu? Legal, né? Mas não saia daí. Vamos entender como representar essas frações na matemática, tá bom? Vem comigo. Então, como podemos representar a fração na matemática? É importante levar em consideração que essa representação ela pode ser feita tanto na forma de desenho, como na forma numérica e até mesmo usando uma reta, como nós estamos vendo aí. Eu usei dois tipos diferentes de desenho, onde eu tenho um inteiro, divido e utilizo ou pinto apenas uma parte, que é o caso do primeiro disco aí. Ele é um inteiro que foi dividido ao meio e apenas uma parte foi utilizada ou pintada. No segundo disco, o inteiro foi dividido em 4 partes e apenas uma parte foi utilizada ou pintada. No terceiro disco, o inteiro foi dividido em 8 pedaços e apenas uma parte foi pintada ou utilizada. Na forma retangular, eu também tenho um inteiro dividido em 2 partes e uma parte apenas foi pintada. Abaixo eu tenho um inteiro agora dividido em 4 partes e 2 partes foi pintada ou utilizada. Então, é 2/4, porque eu utilizei ou pintei 2 partes. No terceiro retângulo, eu tenho um inteiro dividido em 8 partes e 4 partes foram utilizadas ou pintadas. Então, na matemática, nós podemos representar tanto com desenhos, poderia ser também um triângulo dividido em 2, 3, 4 partes, poderia ser um quadrado, posso usar diferentes tipos de desenho. E a representação numérica fica sempre dessa forma: 1/2, 1/4, 1/8, 2/4, 4/8. Nós vamos entender melhor esses termos da fração no próximo slide. Vem comigo. Então, galerinha, agora nós vamos falar sobre os termos da fração. Então, quando nós representamos a fração por meio de números, nós temos os termos que representam esta fração. Então, termos da fração, o número de cima chamamos de numerador, o número que fica em cima é chamado de numerador e indica sempre quantas partes do todo, do inteiro, foi tomado, certo?
Então, o numerador indica quantas partes tomamos do todo, do inteiro. E o denominador? O denominador é o número que fica embaixo do traço e recebe o nome de denominador e indica em quantas partes a unidade, o todo, foi dividida, certo? Então, ficou claro? O numerador indica as partes utilizadas e o denominador indica a quantidade de partes dividida do inteiro, certo? E aí, ao lado, eu coloquei uma tabelinha e esta tabelinha, inclusive, vai ajudar vocês a realizar a atividade que está lá na página 144 do livrinho de vocês, onde pede para você escrever as frações correspondentes à parte pintada por meio de números. Então, é exatamente assim. Lá tem um quarto, um terço, um oitavo, um sexto, um décimo e um quinto. Então, se você olhar aí na tabelinha, você vai saber responder essa questão 2 da página 144 lá no seu livro. Por isso é importante assistir às aulas, porque sempre tem dica para as atividades, não é? Muito bem. Então, ficou claro quem é o numerador e quem é o denominador? O numerador em cima indica quantas partes tomamos do todo, do inteiro, denominador embaixo do traço e indica quantas partes da unidade foi dividida, certo? Vamos, que tem mais um pouquinho. Agora, nós vamos aprender como são lidas algumas frações, né? Porque eu já identifiquei lá a fração, então tem um inteiro, dividir no meio, aí eu vou falar 1, 2. Não, nós temos que ler direitinho. Como é que lê essa fração? 1/2, ou então metade. Eu tenho lá 1/3, 1/3. Embaixo do traço tem o número 3. Como é que eu leio essa fração? 1/3 ou terça parte. Aí depois eu tenho 1/4 ou quarta parte, 1/5 ou quinta parte, 1/6 ou sexta parte, 1/7 ou sétima parte, 1/8 ou oitava parte, 1/9 ou nona parte e 1/10 ou décima parte. Então, lembrando que o número que está embaixo do traço é o número que indica quantas vezes o todo foi dividido. E o número de cima, que está acima do traço, que é o numerador, indica quantas partes foi utilizada, certo? Aprendeu como ler algumas frações? Legal, então vamos finalizar. Vem comigo. Agora nós vamos para a dica, algumas atividades do livro de vocês. Por exemplo, aí na página 144, na questão 1, está pedindo para vocês pintar 1/2 das figuras. Vocês vão pintar 1/2 das figuras. O que é 1/2? 1/2 corresponde a metade. 1/2 corresponde a metade. Se liga na dica, hein, galerinha? 1/2 corresponde a metade. Então, vocês vão observar cada figura que tem aí. Tem a figura em forma de disco que foi dividida ao meio. Você vai pintar quantas partes? Apenas uma. No segundo quadrado, o quadrado foi dividido ao meio. Quantas partes você vai pintar? Apenas uma. Porque ele foi dividido em duas partes. Então, você vai pintar 1/2, que é metade. O triângulo foi dividido em duas partes. Quantas partes você vai pintar? Apenas uma parte, porque ele foi dividido em duas partes. Então, metade é uma. E o quadrado agora, lá no final, foi dividido em 4 partes. Mas agora você vai pintar metade de 4 partes. Quanto é metade de 4 partes? 2 partes. Então, você vai pintar dois quadradinhos, ok? Então, essa é a dica legal, importante para a atividade aí, questão 1 da página 144. Depois está pedindo para você pintar 1/3. 1/3 corresponde a uma parte de 3, certo? Então, você vai pintar sempre uma parte
do todo que foi dividido em 3 partes. Então, no disco, você vai pintar apenas uma parte do todo que foi dividido em 3. O triângulo também foi dividido em 3 partes, mas você só vai pintar uma parte. E o retângulo foi dividido em 3 partes, mas você só vai pintar uma parte, ok? Se ligou na dica? Ótimo, galerinha. Então, agora vamos praticar com as outras atividades que estão no livro. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só perguntar. E não esqueçam de postar suas atividades. Beijo, galerinha, até mais!